Vladimir Putin vence eleições na Rússia e sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui Vladimir Putin, o presidente da Rússia. O que aconteceu é que houve eleições na Rússia desde o dia 15 a 17 de março, né, sexta-feira, a domingo desse mês de março de 2024. E Vladimir Putin, presidente da Rússia, venceu as eleições da Rússia pelo quinto mandato no país. Reparem só. O presidente Vladimir Putin foi reeleito para um quinto mandato esse domingo, com quase 88%, com 25% destes contados, segundo uma sondagem à boca das urnas do Centro de Pesquisa de Opinião Pública da Rússia, divulgada pelas agências internacionais. Então, Putin venceu as eleições da Rússia com 88% dos votos. Vamos a falar que Putin tem quase 90% dos eleitores da Rússia nessa fase do campeonato que estão nesse momento a apoiar o Putin. Continuando aqui, a eleição de Putin deverá mantê-lo no poder até pelo menos 2030, altura em que completa 67 anos de idade. Uma alteração constitucional feita em 2020 possibilita ainda um mandato adicional até 2036. Então, Putin, vocês sabem que ele entrou no poder no ano 2000, teve 2 mandatos, mas teve que sair naquela época e deu espaço, né, para um outro candidato que entrou nas eleições da Rússia e governou por pelo menos um mandato. Então, Putin só tinha direito naquela época a pelo menos 2 mandatos e deixou o seu xará, né, outro Vladimir, para entrar, que teve lá também um mandato, mas naquela época Putin só podia ter mesmo 2 mandatos, o máximo. Agora, em 2024, houve uma alteração, né, na Constituição da Rússia e ele teve acesso ao terceiro mandato. Mas ainda, além desse terceiro mandato, Putin pode ter um mandato adicional até pelo menos 2036. Acredito eu, né, que em 2036 ele terá por aí já 83 anos, então eu acho que o Putin vai governar até pelo menos 2030 e deixar o poder. No entanto, não podemos aqui criar nenhuma certezas, né, porque Putin pode ainda se candidatar em 2030 e governar até pelo menos 2036, mas eu não acho que ele vai fazer isso por fatores de idade. Mas não seria surpresa, porque nos Estados Unidos da América, com o presidente Biden, né, já com uma idade muito avançada, a Nancy, que também deixou com uma idade muito avançada a vida política, então eu acho que ainda há sim chance dele se eleger, né, ou se candidatar em 2030. Mas pronto, né? Acredito eu que ele vai só reinar até 2030 e deixar espaço, mas não há nenhuma certeza. Agora, o candidato comunista Nikolai Kharitonov ficou em segundo lugar com pouco menos de 4%, enquanto Vladislav Dukankov ocupou o terceiro lugar e o ultranacionalista Leonid Skulski, acho que se expressa assim, o quarto, de acordo com as sondagens. Então, você vê que os candidatos, né, que vieram atrás do Putin nem sequer tiveram pelo menos 10% dos eleitores. Quer dizer que Vladimir Putin está nesse momento muito à frente da sua competição. E, claro, essas eleições na Rússia trouxeram muitas críticas, né? Os Estados Unidos da América criticou as eleições e disse que isso seria ou são eleições inconstitucionais. Por exemplo, nós temos aqui a NATO, que criticou as eleições da Rússia. Então, a NATO critica as eleições russas, não foram nem livres, nem justas. Então, segundo a NATO, houve uma força para votarem para Putin e houve muita corrupção lá nas eleições da Rússia. Lembrando que a NATO é uma das instituições que estava mais interessada em Vladimir Putin perder as eleições, porque eles estão lá, né, com a batata quente da Ucrânia, e Putin saindo, poderiam, digamos assim, aumentar as chances deles de ganharem a guerra na Ucrânia. No entanto, independente das críticas, Vladimir Putin ganhou as eleições e agora terá o 5º mandato lá na Rússia. Também houve críticas dos Estados Unidos da América, crítica do Zelensky, crítica de vários países da União Europeia, né, criticaram, dizendo que não houve eleições livres, não foram eleições justas, né? Mas pronto, você vê que no caso do Putin, que ganhou as eleições de uma maneira democrática, né, que vocês podem contestar, mas pronto, ganhou as eleições, eles criticaram, não concordaram. Mas quando há casos de países africanos em que há ditadores que foram colocados de uma maneira corrupta, como o caso da Nigéria, por exemplo, né, o presidente da Nigéria, que foi eleito por muitas constatações, você vê que eles
parabenizaram o presidente da Nigéria, assim como acontece com vários países que são vassalos da França no continente africano, onde quando decorrem eleições, vêm-se os grandes corruptos e eles vão lá e dão os seus elogios. Também como no caso de Angola, você vê que no caso de Angola, no passado, quando aconteciam as eleições, nós víamos o que acontecia e mesmo assim recebiam elogios de fora. Você vê que as instituições de fora davam os parabéns. Mas quando é um presidente que eles não conseguem controlar, como o Putin, aí o jogo muda. A questão aqui não é ser democrática ou não, mas sim qual é o líder ou qual é o presidente que eles vão controlar ou que eles vão conseguir ter nas suas mãos. Quando o presidente como Putin vence, eles dizem que é uma ditadura, de que não foram livres, não foram justas, mas quando um ditador no continente africano, de um país africano, vence, eles dizem que houve uma maneira justa, eles dizem que houve a transparência e até enviam lá nas suas equipas, mas nós sabemos que no final do dia é sobre quem eles conseguem controlar. Não conseguem controlar o Putin, é por isso que eles estão nesse momento, né, a criticar as eleições na Rússia. Acima de tudo, parabéns a Vladimir Putin. Vou fazer um outro vídeo, né, eu vou explicar sobre o discurso de vitória, né? Essa imagem aqui foi o discurso de vitória do Putin. Vamos lá ver o que ele falou no discurso. E eu quero ouvir a tua opinião sobre a vitória do Putin nas eleições na Rússia. Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir o teu ponto de vista. Partilha esse vídeo no teu Facebook, no teu WhatsApp, para pessoas terem conhecimento de que Vladimir Putin venceu as eleições na Rússia. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Vladimir Putin venceu as eleições e até a próxima.